Então, o Paquistão está tentando jogar duro. Veja isso. Enviamos o repórter nacional da GB News, Will Goddard, à alta comissão do Paquistão para descobrir o motivo. Então, aqui é o Will Godley da GB News. Gostaria de saber se há alguém com quem eu possa falar sobre Shabir Ahmed. Shabir, sim. Por que o Paquistão se recusa a recebê-lo de volta? Sim, espere lá fora, por favor. Por que acha que o Paquistão não quer recebê-lo de volta? Eu não sei. Posso perguntar sobre Shabir Ahmed? Você saiu da alta comissão. Por que o Paquistão não aceita sua extradição? Desculpe. Você sabe alguma coisa sobre Shabir Ahmed? Não, Você sabe por que o Paquistão não quer aceitá-lo de volta? Não, eu não sei. eu não sei. Você não sabe, Mira, é verdade que vocês não aceitam seus próprios criminosos no exterior? nós não sabemos de nada. Ok, então, para aqueles que não sabem quem é Shabir Ahmed, deixa eu dar um pouco de contexto. Eu acho que você sabe. Você sabe quem ele é. Deixa eu apresentar para vocês a melhor exportação do Paquistão para o Reino Unido. Conheçam esse cara, Shabir Ahmed. Deixa eu te contar rapidamente quem ele é. Ele foi o líder de uma das gangues de exploração sexual que atuavam no Reino Unido, onde ele abusou de mais de 20 crianças. A maioria delas tinha entre 12 e 14 anos. Ele foi condenado. Foi solto antes do tempo, como costuma acontecer no Reino Unido. E o Paquistão agora está dizendo que não o quer, a menos que haja uma troca. Ou seja, que entreguem dissidentes legítimos do Paquistão. Dissidentes legítimos. Olha só a ironia disso. Por um lado, o Reino Unido está recebendo dezenas de milhares de falsos requerentes de asilo. Falsos. Eles não são gays. Eles não são perseguidos, mas vêm para o Reino Unido por causa da brecha, porque apelam para a humanidade das nações ocidentais. E por algum motivo, mesmo sabendo que eles são falsos solicitantes de asilo, não podemos fazer nada a respeito porque, você sabe, não podemos ser descuidados e imprudentes em relação ao asilo. Não podemos deportar pessoas para seus países de origem, onde podem ser perseguidas. Agora, deixe-me apresentar esse cara. Eu não sou fã dele, mas reconheço que ele é realmente um dissidente do governo do Paquistão. Esse cara, Major Adil Raja, acho que mora em Luton ou em algum lugar assim. Não sei, ele mora em algum lugar de Londres. Olhe pra ele. Ele servia no exército do Paquistão, mas depois saiu. Bem, o governo do Paquistão diz que ele agiu por conta própria, o que não é verdade. Aí está. Então, na verdade, eles são o Reino Unido. Então, o Paquistão basicamente está dizendo: entregue ele para nós e também vamos levar seu Shabir Ahmed, suas gangues de aliciamento sexual infantil. E o governo do Reino Unido está dizendo: bem, nós realmente não podemos fazer isso. E realmente não deveríamos fazer isso. Como eu disse, por um lado, estamos recebendo dezenas de milhares de falsos solicitantes de asilo. E por outro lado, deportamos um solicitante de asilo genuíno ou um refugiado genuíno, ele será torturado. Posso garantir a você que ele definitivamente será torturado e será colocado na prisão. Agora, eu sei que a maioria dos britânicos vai dizer: não nos importamos. Não, nós deveríamos nos importar. Nós temos muita influência sobre o Paquistão. Então deixe-me mostrar alguns vídeos para você. Vamos ver quais são os prós e contras desse argumento. Devemos puni-los até morrerem. A secretária do Interior agora disse para mudar a lei para que esse homem possa ser deportado. Ele não pôde por causa da lei de imigração de 1971 que impedia remover cidadãos da Commonwealth que chegaram ao Reino Unido antes de 1973 e estavam lá há 5 anos. Acho que estamos tendo o debate errado aqui. Deixe-me pausar e lembrar as pessoas do que ele foi condenado. 32 crimes distintos de estupro de crianças, Olhe para ele. auxílio e cumplicidade em estupro. E, além disso, acredita-se que ele tenha estado envolvido em muitos mais casos além daqueles 32, incluindo tráfico dentro do Reino Unido para exploração sexual. A lista continua. Ele foi condenado a 22 anos de prisão. Pessoal, isso é da Sky News. Vocês percebem a mudança? E eu sempre disse isso. Eu não me importo com qual é a lei aqui, qual é o obstáculo legal. Essas são decisões políticas a serem tomadas. Ok, uma vez que tenhamos formado consenso suficiente na opinião pública, então qualquer coisa pode ser discutida. Deixe-me te dizer, deportações em massa serão o assunto do momento em todo o espectro político nos próximos anos. Hoje em dia, muitos falam deportação em massa é racista. Isso vai acabar. Essa é uma decisão política, e é por isso que o ativismo político é tão importante. E eu estou te dizendo, nos próximos anos você vai ver celebridades populares começando a falar sobre essas coisas. É assim que a humanidade sempre funcionou, certo? Isso pode criar a ilusão de que nos tornamos civilizados demais e que não podemos dizer certas coisas.
Veja como coisas que antes eram indizíveis vão se tornar normais. Vão falar em deportações em massa, que o multiculturalismo não funciona, blá blá. Olha, a Sky News comenta sobre deportar um cidadão britânico. Pense nisso por um momento. Um britânico, de acordo com eles, claro, pra mim tanto faz. Eu não me importo nem se você nasceu cidadão britânico. Não me importo, pois decisões políticas resolvem problemas políticos. O multiculturalismo é um deles. Então, mesmo que existam centenas de leis contra isso, mudamos. Podemos mudar assim que estabelecermos um consenso político. E librado depois dos 14. O debate deveria ser sobre nossas regras de condenação. Esse homem nunca, jamais deveria sair da prisão. Eu não quero que ele seja deportado. Falei cedo demais. Falei cedo demais. Aí está. Quero que ele seja punido e nunca mais veja a luz do dia. 32 casos separados de estupro. Há um debate sobre ele estar sendo solto cedo, 14 anos contra as 22 sentenças, mas ele só cumpriu 22 anos de prisão. Se houver mais condenações, e todos esperamos que haja, relacionadas às gangues de exploração sexual, vamos mudar a lei agora para que eles nunca sejam soltos. Não sai do que eu vou dizer? Concordo parcialmente com ele. Não acho certo que pessoas cometam crimes horríveis e, como punição, só sejam deportadas. Isso não é nada incrível. Imagine que um cara recém-chegado do Paquistão, vindo de uma vila paquistanesa, estupra dezenas de cidadãos britânicos, crianças, e então a gente diz, ok, pode voltar para o Paquistão. Como isso pode ser punição? Devíamos obrigar o governo paquistanês. Fico até feliz em dizer que deveríamos construir celas de prisão para ex-cidadãos britânicos ou ex-cidadãos australianos no Paquistão e pagar por isso. Deveríamos ter guardas lá, pagos por nós, e deixar que eles morram nessas prisões. Ou talvez isso até nos poupe de problemas. Tragam de volta a pena de morte. Tragam a pena de morte de volta e evitem problemas. Vamos ouvir Nuria Khan sobre essa situação. Líder da gangue Gift, você acha que o Paquistão tem razão? Mesmo que a lei seja aprovada, o canalha Shabir Ahmed pode muito bem usar a lei dos direitos humanos para tentar impedir que ele seja deportado para um país onde não vive há 60 anos. Sim, quero dizer, olha, ele quando você pensa no fato de que ele nasceu no Paquistão e com alguém como ele, que foi o líder de uma das organizações criminosas mais desprezíveis e tragédias que este país já experimentou, faz sentido que ele tenha renunciado à cidadania paquistanesa quando conseguiu a cidadania britânica, porque havia uma intenção por trás do que ele estava prestes a fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, Peter. Homens como ele, que vêm do Paquistão e pensam da forma que pensam e têm ideias para cometer crimes tão hediondos quanto os que ele cometeu, preferem apodrecer em prisões britânicas em solo britânico do que serem enviados de volta ao Paquistão. Há muitos britânicos de origem paquistanesa aqui que, em geral, não são criminosos e gostam de manter dupla nacionalidade. Então eles vão e voltam e enviam remessas para lá. Mas alguém que renuncia deliberadamente à própria nacionalidade está fazendo isso porque não quer que aquele país tenha qualquer poder de pressão sobre essa pessoa. Mas é fascinante saber disso. Eu estava pensando sobre isso antes, que ele preferiu ir para a prisão na Grã-Bretanha por 22 anos, que foi a sentença original, e depois saiu 14 anos depois. Ele preferiu passar 22 anos na prisão, mas mesmo assim não tentou fugir para o Paquistão. Será que eles odeiam tanto o Paquistão assim? Mesmo assim, eles gritam Paquistão Zindabad. Mesmo assim, eles... Mesmo assim, eles sempre escolhem o Paquistão em vez da Grã-Bretanha. Esses caras são lunáticos de outro nível. E quanto mais rápido pudermos nos livrar de muitos deles, melhor. O que você acha de como ele está sendo protegido no momento, Shabir Ahmed? Ele está, há muito dinheiro dos contribuintes, sendo usado para mantê-lo seguro, garantindo que ele se mova para diferentes lugares e não fique em Rochdale, por exemplo. Isso é um custo para o contribuinte. Ele pode muito bem receber uma nova identidade se a ameaça for considerada tão alta. E, claramente, há muitas pessoas que querem evitá-lo. Muitas pessoas querem denunciar o que ele fez. Você acha que isso é um bom uso do dinheiro público? E você acha que a comunidade muçulmana, a própria comunidade dele, poderia fazer mais para evitá-lo e mais para realmente denunciar isso?
Não, de jeito nenhum. Acho que é um total desperdício do dinheiro público. Por que os recursos britânicos deveriam ser gastos para monitorar esse homem ou gastar dinheiro dando a ele uma nova identidade e manter, sabe, o nível de segurança necessário para garantir que ele não represente uma ameaça à segurança pública, quando ele claramente é uma ameaça? E eu acho que isso é um grande tapa na cara de todas as vítimas sobreviventes que tiveram a impressão de que, ao ser solto, o fato de ele ter até mesmo uma libertação antecipada já é problemático desde o início. Mas o fato é que, ao ser solto, ele seria deportado. Por que dar essa impressão se essas coisas não poderiam ser cumpridas desde o início? Vou dizer, mesmo monitorado 24h por dia, ele segue sendo uma ameaça, pois a maior parte da comunidade paquistanesa deveria rejeitá-lo, e eu sinceramente espero que o faça. Eles não fazem isso. Aqui está o ponto. Se o Partido Trabalhista está preocupado em desagradar a comunidade paquistanesa ao deportá-lo, para não serem punidos no dia da eleição, então o que isso diz sobre a comunidade paquistanesa? Eles os odeiam. Nós odiamos o aliciador tanto quanto vocês. Há pessoas ruins em toda a comunidade. Então por que vocês os apoiam? Porque o Partido Trabalhista teme que, se forem duros com o Paquistão, a comunidade paquistanesa na Grã-Bretanha vai puni-los. Haverá um pequeno segmento da sociedade, e eu digo pequeno de forma bem vaga, que não acha que ele fez algo errado. O mesmo tipo, sabe, do círculo dele. Essas redes ainda vão protegê-lo enquanto ele estiver no Reino Unido. Acho que deveríamos usá-lo como exemplo. Devemos usar toda a nossa influência contra o Paquistão, e ela é grande. Sim, acho que esse é um ponto muito, muito bom. Deixe-me fazer outro ponto. Os muçulmanos adoram dizer que é apenas uma pequena minoria. Não devemos ser julgados com base nas ações de poucos. Sério? Então, por que os muçulmanos sempre defendem suas maçãs podres? Olhe para isso. Por que eles sempre ficam do lado dos seus maus elementos? Lembra dessas duas enfermeiras? Essas duas enfermeiras se gabavam de matar pacientes judeus sob seus cuidados. Olhe para todos esses muçulmanos. Não apenas muçulmanos individuais e proeminentes, mas também grupos muçulmanos. O voto muçulmano também os apoiou. Veja só, parece que há dezenas de mesquitas aqui. Apoia o Uyghur Muslims Australia, apoia a Palestina. Todas essas pessoas, o Australian Muslim Times ou a University of New South Wales Muslim Students Association, vão apoiá-los. E então, quando eles são pegos, quando estão encurralados, de repente se tornam vítimas. Por favor, não nos julgue pelas ações de alguns poucos. São só alguns, entendi. Lembrei de outro exemplo. Lembra dos dois irmãos de Manchester? Dissemos que os muçulmanos iriam apoiá-los. Sabe o que fizeram depois? Os muçulmanos os defenderam. Mesmo com a exibição dos vídeos, todos já os tinham visto. Quando esses dois irmãos estavam agredindo policiais que, na verdade, tinham ido ao local para ajudar outro muçulmano que tinha sido agredido antes por esses dois irmãos. Mesmo assim, eles não mantiveram nenhum princípio. Eles se mantiveram firmes em sua identidade muçulmana porque viam aquilo como o Estado britânico contra a Ummah muçulmana. Olhe para esse umpa-lumpa. Olhe para esse palhaço. Eu quero ação imediata contra os policiais. Cada um deles que esteve envolvido no incidente no aeroporto de Manchester, todos eles presos, suspensos, julgados e encarcerados imediatamente. Cada um desses policiais precisa ser preso imediatamente. Se não, então vamos para o plano B e vocês verão grandes protestos, eu prometo. Protestos como vocês nunca viram. Essa mulher woke estúpida, ela recentemente deu uma entrevista e estava dizendo: o policiamento não se trata de impedir o crime, trata-se de empatia. Nós ferramos uma geração inteira de pessoas. Olhe para isso. Olhe para as pessoas que estão governando vocês. Olhe para as pessoas que estão ameaçando vocês. Viu como ele te ameaçou ali? Ele disse: se esses policiais não forem imediatamente demitidos, então vocês vão ver. Vocês vão ver. Sabe o que acontece então? Sabe de uma coisa? Sabe o que a Grã-Bretanha viu após essa ameaça? Foi isso que eles viram. Então soltaram os irmãos imediatamente. Eles fizeram isso diante da polícia ou da delegacia que os mantinha presos. Vamos todos, por favor, destruir essa porra desse buraco. Não importa, tica. Mas amanhã eu digo a vocês, rapazes, se não houver justiça, esses filhos da puta vão morrer. Viva a revolução! Presente, 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 presente. Eu... Eu Sei que você quer.
Sinceramente, não entendo esses barulhos de macaco no final. Eu não entendo isso. Allah é o maior, Allah é o maior. É assim que eles sempre defendem os seus maus elementos. Então, quando te dizem que, em geral, a maioria das pessoas é boa, eles não querem dizer isso. Por favor, não nos julgue pelas ações de alguns poucos. Isso é besteira. Então, eu não sei por que Núria Khan é tão branda com eles. Se o Partido Trabalhista acha que será punido pela comunidade britânico-paquistanesa por pressionar o Paquistão, por pressionar o governo paquistanês, para levar esse líder de uma quadrilha de exploração sexual, então eles acham que estão certos. E eu continuo dizendo para vocês, o multiculturalismo não funciona. Você não pode construir um país unido quando tem hordas de pessoas com diferentes lealdades, quando elas não podem te dar lealdade total. Você não pode construir um país assim, como o Reino Unido está descobrindo hoje. Londres, enquanto gravo este vídeo, gravarei outro. Enquanto falamos, Londres está literalmente sendo cercada por marroquinos que vivem na Grã-Bretanha, provavelmente nascidos e criados na Grã-Bretanha, porque a França expulsou os marroquinos. E eu nem quero saber o que está acontecendo em Paris agora. Na verdade, várias pessoas também entraram em contato sobre isso, incluindo Keith em Lancashire, que diz: se não podemos deportá-lo, coloque-o de volta na prisão para cumprir os 8 anos restantes, depois adicione a pena de 19 anos após isso. Ele não vai sair. Atire nele. Prisão. Se não houver espaço, deportem todos os prisioneiros estrangeiros possíveis para abrir vagas. É um ponto e desafio justos, Keith de Lincolnshire. Mas a questão é que... Quero comentar mais uma coisa. Desculpa, sei disso. Se não pudermos deportar pessoas devido a alguma lei internacional, obstáculo legal ou por causa de um país de origem que não coopera, precisamos trazer de volta as colônias penais. A Austrália tem muitas ilhas desertas, onde nem mesmo os lagartos querem viver. Podemos construir centros de detenção. Acredito que ainda temos alguns centros de detenção abandonados na Ilha Christmas. Nós costumávamos usá-los, nós costumávamos dissuadi-los e costumava funcionar. Assim os barcos param de aparecer. Podemos fazer isso? Temos muita terra, coloque-os lá, coloque-os lá. Contrataremos empresas privadas, o que seria um bom fator de dissuasão. Ou você volta para o seu país de merda, ou vai para um deserto inóspito na Austrália. Nossas ilhas não são desérticas, mas eles não vão ficar na Austrália continental. Eles ficarão em uma ilha onde não se aplicam leis australianas. Privatiza, venda essas ilhas a empresas privadas. O que eles fazem ou como tratam não é nosso problema. Gente, esses caras são estupradores e assassinos, beleza? Você tem que lembrar disso. Se ele tivesse vindo para este país até 3 ou 4 anos depois, ele seria deportado muito facilmente. Só fico pensando o quão rigoroso você acha que o Estado britânico deveria ser quando se trata de pessoas como Shabir Ahmed. Porque se você, haveria sanções... Problemas comerciais? Quero dizer, isso pode ser resolvido diplomaticamente? Qual é a sua opinião sobre isso, Núria? Veja, estamos lidando também com o governo trabalhista. Inevitavelmente surgirão dúvidas sobre o quão firmes serão nas negociações com Islamabad. E nós também temos uma ministra muçulmana de assuntos internos, Shabana Mahmood, que colocou cerca de 13 pequenos países africanos na lista negra, sendo que o Reino Unido mal recebe tantos solicitantes de asilo desses países pobres da África subsaariana. Agora, tudo bem. Coloque-os nessa lista. Mas ela deixou de fora o Paquistão, o principal responsável por esses falsos solicitantes de asilo. O Reino Unido recebe mais solicitantes de asilo do Paquistão que de qualquer outro país. Recebem apoio eleitoral significativo de muitos britânicos de origem paquistanesa. Mas eu acho que esse é o momento de mostrar sua força, usar a influência que você tem e fazer dele um exemplo, porque... Peter, nós vemos que o Paquistão é um país muito problemático quando se trata de abuso geral de imigração, uso abusivo de vistos de estudante para depois pedir asilo, abuso de vistos de estudante, depois trazendo dependentes e pedidos de asilo falsos, alegando ser gay. E tudo isso está acontecendo no... Pelo que parece, todo paquistanês é gay. Mas o fato de que, como eu disse, ele renunciou à sua nacionalidade e depois cometeu os crimes que cometeu nesse nível, mostra que havia uma intenção por trás disso. A intenção dele era pensar, estou um passo à frente. Legalmente, alguém o aconselhou que não poderiam mandá-lo de volta.
Acho que isso beneficiaria a Grã-Bretanha, as vítimas sobreviventes e o público, mostrando que o país pode ser forte quando necessário e que o mandamos de volta. Quem vem pra cá, rasga o passaporte e acha que virou só um problema do Estado britânico, deveria pensar 2 vezes antes de repetir isso. Muito obrigado mesmo, Núria Khan, jornalista e apresentadora de podcast. Tem muita coisa aí. A Grã-Bretanha tem que ser brutal. Depois a Grã-Bretanha também tem que pegar o telefone. Mas esse governo esquerdista woke do Andy Burnham não vai fazer nada. O período de lua de mel dele vai acabar em 48 horas, no máximo 2 semanas. O período de lua de mel dele vai acabar. Se ele fosse sensato ou leal à Grã-Bretanha, ligaria para Donald Trump e diria: você está certo sobre sua política de deportação em massa. Agora vamos começar a deportar essas gangues de estupradores de volta para o Paquistão. E nós vamos pressioná-los, vamos proibir as remessas. A Grã-Bretanha envia 4,5 bilhões. Os britânicos de origem paquistanesa enviaram 4,5 bilhões de dólares para o Paquistão no último ano fiscal. O Paquistão, num país pobre do terceiro mundo? Deixe-me repetir. O Paquistão, um país pobre do terceiro mundo, vai sacrificar bilhões de dólares vindos do Reino Unido por causa de alguns pedófilos bárbaros? Não. Mas se isso não bastar, pois como disse, o Paquistão acredita ter vantagem. Eles estão pressionando o governo britânico para devolver aquele dissidente, o Major Adil Raja, ao Paquistão. Como eu disse, eu realmente não me importo. Tenho certeza que muitos britânicos também não ligam, mas não abriremos mão dos nossos valores. Ligue para Donald Trump e diga: sabe de uma coisa? Você também vai impor restrições de visto à elite deles, você também vai proibir as remessas. Quer saber? Trump vai fazer isso sem pensar 2 vezes. Ele diz: sim, finalmente alguém concorda comigo sobre essa migração ilegal, porque Trump entende como a Europa está sendo destruída por esses bárbaros. Mas eu não acho que Andy Burnham vai fazer isso, e é por isso, pessoal, que precisamos desenvolver um consenso político de que já chega, já chega. Nós não vamos mais tolerar essa besteira. Deportem.